Olá pessoal, você acompanha o nosso canal no YouTube Eletrônica e Telecomunicações em Casa. Eu tinha falado que no próximo vídeo a gente ia falar sobre o amplificador, né? Sobre amplificador. E aqui eu peguei o esquema do TrueSpec TA25 e a gente pegou aqui a armadilha de onda, Wave FM Wave Trap, ou seja, armadilha de onda. Aí você vai falar, você me trollou. Você falou que ia falar sobre o amplificador e vai falar sobre outro filtro. Mas esse filtro, pessoal, é porque ele está incorporado ao amplificador, ao nosso amplificador. E ele é um filtro para rejeição, né, da faixa de FM. Então o que a gente tem nele são dois indutores, fio 0.8, 4 milímetros a forma e 3T, ou seja, thread turn, de espiras, né, em inglês. Bom, aqui é a entrada dele lá no amplificador e a saída. Vamos entender um pouquinho sobre como que é feito, né, essa escala. Quando você tem uma amplificação, quando o seu ganho é maior do que 1, né, ganho maior que 1 dB, maior que 0 dB. Ganho unitário quando você tem o seu ganho igual a 1 ganho em dB igual a 0 dB, ou seja, o seu ganho é unitário quando o seu ganho é de 1 para 1, quando a sua relação é de 1 para 1. E atenuação, desculpa que a mão ficou tremida, né? Ganho menor que 1 ganho dB, menor que 0 dB. Então, à medida que você regride na escala logarítmica, né, em decibéis, em dB, você está tendo atenuação. E à medida que você se afasta da escala proporcionalmente, né, se afastando de 0 dB, você tem amplificação. Então, geralmente em filtros, o ganho para atenuação em linha é até um pouco diferente, né? Tem a equação, não coloquei ela aqui. Mas, geralmente, a atenuação é quando a nossa potência de saída ela é menor do que a nossa potência de entrada. Aí nós temos essa relação de ganho, certo? E esse resultado aqui foi tirado do TrueSpec, né? Do amplificador TrueSpec TA25, que é um amplificador de linha. Então aqui seria uma forma de uma entrada, né? Logo na entrada do amplificador você tem uma chave que comuta para rejeição de FM. Como eu disse no outro vídeo, você concentra o sinal, né, nas faixas passantes aí de V e de UHF. E assim você vai ter uma melhor relação de desempenho do amplificador, rejeitando sinais indesejados, que no caso aqui seria a faixa de FM. No TA36 tem dois filtros para duas faixas, ainda em FM, mas você tem dois filtros, duas formas de atenuação. Depois provavelmente a gente vai fazer um vídeo sobre ele também. Então aqui eu reproduzi o teste que foi feito. Pegaram 5 amostras, né, com o primeiro sinal, o start em 80 MHz, né, no teste de banda passante do filtro, e a parada, o stop, né, a varredura parando em 120 MHz. Então, na primeira amostra, aqui ó, primeira amostra foi em 80 MHz e a relação do sinal foi de 23,63 decibéis, ou 23,63 dB. A segunda amostra, nós temos aqui a segunda amostra, o marcador, em 23,88 decibéis. A terceira amostra em 95 MHz e aí o filtro, ele, como é uma escala logarítmica, lembre-se, né,
que está a terceira amostra, nós temos uma queda acentuada do filtro, porque aqui é a região onde o filtro, a partir aqui de... Deixa eu ver aqui, se a segunda foi em 88 e a terceira em 95, aproximadamente em 90 MHz, né, você já tem uma boa faixa de rejeição, né? Você já tem uma boa atenuação nesse filtro. Menos 6, e não é a atenuação mais eficiente, mas você já tem menos 6,96 dB, né, de atenuação. Só lembrando que a relação de 40 dB aqui é igual a 1000 e menos 40 seria igual a 1000 ao contrário, ou seja, em casas decimais. Então aqui a gente já tem uma boa rejeição, né? Deixe-me ver. A quarta amostra foi em 108 MHz, menos 3,58 decibéis. Então a quarta amostra aqui, ó, seria mais ou menos essa figura que nós teríamos. Opa. Seria mais ou menos essa figura que nós temos aqui. E a quinta amostra em 120 MHz, aonde o nosso sinal ele volta novamente, né? Se fosse uma escala linear, com a relação, deixa eu ver, de 1 para 1, estaria aqui, ó, em 0 dB, e o sinal seguiria aqui, ó. E se fosse um amplificador tivesse partido, por exemplo, pegado o sinal de menos 20 dB, menos 10 e tivesse amplificando, né, nós teríamos um bom ganho. Mas como aqui é uma relação de atenuação, o que que nós temos? Nós temos então menos 20, 20 dB, ou seja, aqui o filtro já não está atuando de forma tão efetiva, ou seja, aqui está a nossa faixa de rejeição. Aqui provavelmente em 118 MHz mais ou menos ele volta a perder, né, aproximadamente, né, que aqui não dá para precisar que eu só reproduzir a tela, teria que ver lá e